Gente, relógio marcou 11h30, certo? Então vem que chegou a nossa hora. É hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Bora juntos? Sejam bem-vindos à Hora do Vale. A gente tem noticiado muitas ocorrências de feminicídio recentemente aqui na nossa região. Uma delas foi no ano passado, no fim do ano passado. Eu acho que você se lembra do caso da jovem Rayane, de 19 anos, morta a tiros em Caçapava. O ex-namorado dela, suspeito do crime, estava foragido, mas foi preso ontem em Ubatuba. O Pedro Coralha, quem traz todas as informações sobre esse assunto ao vivo aqui pra gente. Oi, Pedro, bom dia. Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. O caso que chocou Caçapava e todo o Vale do Paraíba, quando a Rayane foi morta no finalzinho do ano passado, no dia 29 de dezembro, aqui em Caçapava, e desde então toda a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, trabalhando para tentar solucionar esse caso que finalmente teve um desfecho. Agora, o principal suspeito foi preso ontem em Ubatuba. Eu converso agora com o delegado responsável pela investigação, doutor Hugo Pereira. Doutor, muito bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia. Um trabalho de meses e que finalmente conseguiu prender aí o suspeito, o ex-namorado da Rayane, né? Muito bom dia. Bom dia. É realmente um crime bárbaro, covarde, né, onde esse marginal aí atentou contra a vida da Rayane, conseguiu matá-la, infelizmente, e contra a vida de outra pessoa, um parente que estava com ela, quando eles iam buscar bebida numa adega no Pinos do Iriguaçu. E como é que foi a prisão ontem? É um trabalho que aconteceu em Ubatuba, envolvendo a Polícia Militar também, porque existia sim uma troca de informações entre o sistema de segurança aqui do estado, né? A gente sempre faz parceria com várias forças de segurança, né? Como a gente faz aqui em Caçapava, faz em outras cidades. Logo que a gente esclareceu o crime, que foi em poucos dias, a gente solicitou mandado de prisão preventiva. O juiz decretou, porque ele estava foragido. Ele teve ajuda de algumas pessoas ligadas ao tráfico para ele se esconder. Um local de difícil acesso ali em Ubatuba, o sertão da Quina. Eu já trabalhei no litoral, a gente sabe como é que é dificultoso fazer uma prisão ali por causa da área de mata, que é muito extensa. E a gente monitorando os passos dele, passando informações lá embaixo. Graças a Deus a Polícia Militar conseguiu com êxito ontem num bar surpreendê-lo por volta, na verdade antes de ontem, né, por volta das 11 horas da noite. E a ocorrência foi apresentada ontem de madrugada às 3h30 da manhã. E junto com ele havia um outro homem também que também foi preso, né? Uma outra situação, mas duas pessoas foram presas então juntamente nesse mesmo dia, né? Isso demonstra a periculosidade deles, né? Ele andando com outro indivíduo, conhecido lá pela parceria com o crime na região, que tinha também um revólver dentro da casa dele com 3 munições. E agora, ele foi apreendido, onde que ele está? Ele foi preso, onde que ele está agora? Qual pode ser o encaminhamento dele? A pena também que ele pode responder pelo assassinato, né, da Rayane? Ele foi preso nessa madrugada, né, na madrugada de antes de ontem para ontem. Provavelmente já passou pela custódia, deve ser encaminhado para o CDP de Caraguatatuba. A pena é de 20 a 40 anos, a gente espera que ele pegue 40, porque o crime foi muito covarde. Tá ok, então, doutor, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bom, como ele bem disse, né, Marcela, foi preso, então, no sertão da Quina, um bairro de difícil acesso em Ubatuba, um trabalho que não envolveu somente a Polícia Civil, envolveu também a Polícia Militar, né, esse trabalho integrado entre as forças de segurança do estado de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba. Então, finalmente, o Matheus, né, como é que é o vulgo dele, doutor? Vulgo Miséria. O Miséria, vulgo Miséria, como era conhecido no meio do tráfico, aqui no bairro do Pinos do Iriguaçu, aqui em Caçapava, foi preso e agora está sob o poder da justiça, Marcela. É isso aí. E que assim como o delegado falou, que ele pegue pena máxima mesmo, para que esse tipo de crime seja, para que isso sirva de exemplo, para que outros jovens não façam o que ele fez. Eu sempre falo, quando o assunto é esse, que se não houver punição, e uma punição pesada, dura, isso fica por isso mesmo. E aí as pessoas acabam não evitando situações assim. Que sirva de exemplo, que a polícia está de olho, que esse cara de fato pague pelo que ele fez. Pedro, obrigada pelas informações, viu? Até mais tarde, bom trabalho para vocês. Um homem de 48 anos foi morto após reagir a uma abordagem policial em Taubaté. Foi ontem à noite, no bairro Estiva. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram informados sobre o paradeiro de um homem que cometia roubos na região e havia agredido uma idosa de 85 anos. Ao chegarem a uma casa, os policiais foram atacados pelo suspeito, que estava armado com uma faca. Para se defender, um policial efetuou um disparo que atingiu o tórax do homem.
Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Um adolescente de 14 anos foi atropelado em São José dos Campos. Quem atropelou? O motorista de um ônibus que avançou o sinal vermelho. Era quase 12h30 quando Davi Henrique dos Santos Martins da Rocha, de 14 anos, foi atropelado por um ônibus na Avenida João Adão, no bairro Morumbi, região sul de São José dos Campos, como mostram as imagens de uma câmera de segurança. Na imagem aproximada, é possível ver que o semáforo muda a luz amarela para a luz vermelha. Mesmo assim, o motorista do ônibus acelera e faz a curva, atingindo o ciclista. Logo após o acidente, algumas pessoas tentam socorrer o adolescente. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o hospital municipal. Daniela, mãe do Davi, conta como recebeu a notícia. Às vezes ele vai de bicicleta, às vezes, né? E ele sempre faz esse trajeto e ele sempre prestou atenção na sinalização. Isso daí é fato, porque deu para ver realmente que ele passou na faixa de pedestre verde certinho. E depois que aconteceu isso, me ligaram, eu fui até o hospital, tá em risco, né, de perder a perna por causa desse acidente, porque foi muito grave, a fratura dele está muito exposta. E estamos atrás da justiça, né? Que a justiça seja feita, que esteja entregue nas mãos de Deus. Todos os dias, Davi vai para a escola de bicicleta, um percurso de aproximadamente 4,5 km e que leva em média cerca de 20 minutos, já que ele sai do bairro Dom Pedro II para ter aulas nesta escola, que fica no bairro Cidade Morumbi. Hoje, no exato local do acidente, ficaram as marcas no asfalto. No cruzamento onde tudo aconteceu, nós flagramos várias infrações de trânsito, como veículos cruzando o sinal vermelho e até uma carreta realizando uma manobra na contramão. Por meio de nota, o Expresso Maringá, empresa responsável pelo ônibus envolvido no atropelamento, lamenta o ocorrido. Diz que está colaborando com as autoridades na apuração das causas do acidente e que permanece em contato com a família para oferecer toda a assistência necessária. Familiares de Davi Henrique afirmam que eles ainda não foram procurados por ninguém. Enquanto isso, segue a luta para cuidar da saúde do adolescente. Infelizmente, ninguém entrou em contato, ninguém ainda se posicionou e prestou algum tipo de ajuda para a gente no momento. Eu, particularmente, estou muito abalada como mãe. E fora que tem muitas mães também até mandando mensagem, abalada com essa situação que não é fácil. Entendeu? Meu filho, ele sempre foi um menino responsável, nunca fez nada de errado, nunca andou que nem louco de bicicleta aí na rua, ele sempre teve essa responsabilidade, essa educação de andar pelo certo, entendeu? E vamos esperar que dê tudo certo, fazer justiça e entregar nas mãos de Deus para que tudo se resolva. Tomara que tudo se resolva mesmo, que todas as apurações sejam feitas e que principalmente que seu filho se recupere bem. Cirurgia é sempre delicado, né? Mas fica aqui a nossa torcida para que ele tenha uma pronta recuperação. A prefeitura disse que lamenta o ocorrido e que o atendimento à vítima foi feito rapidamente. Vamos ver de novo essas imagens? São impressionantes, né? Ele já tinha sido atropelado. Vamos voltar um pouquinho. Sinal vermelho, avermelhou agora. O motorista, você vai ver, ele passa, faz a curva e nesse momento ele acaba atropelando esse adolescente que estava na bike. Todo mundo, obviamente, parou ali, a prefeitura e a empresa e testemunhas disseram que o motorista ficou no local do acidente, ele não fugiu, ele ficou por ali, mas, enfim, a empresa disse que está investigando tudo isso, não comentou especificamente sobre o fato da gente ter visto nas imagens que ele passou pelo farol vermelho, o que é proibido, certo? Acho que todo motorista sabe, ainda mais os motoristas profissionais, e aí tem essa reclamação de outras imprudências nesse mesmo trecho do bairro. Então fica aqui o alerta também para a prefeitura, quem sabe aumentar a fiscalização ali, porque essa não foi... Olha lá o sinal mudando, dá para vocês verem aí, né? Aí, vamos preencher a tela de novo, mais uma vez. O adolescente vira, o ônibus vira também, passa pelo farol. Ele deveria ter parado, mas ele acabou avançando e aí acaba causando esse acidente. Como a nossa equipe mostrou na reportagem que essa não foi a única imprudência registrada em menos de 24 horas, é importante talvez que a prefeitura reforce a fiscalização ali, porque vai que tem algum motorista que não sabe quais são as regras de trânsito, se tiver um fiscal ali aplicando multa, orientando, mas aplicando multa, quem sabe as pessoas não andam com um pouco mais de prudência. Deveria ser o mínimo? Sim, deveria, mas como não é a nossa realidade, que haja uma fiscalização mais efetiva para que casos assim não voltem a acontecer. E mais uma vez, fica aqui a nossa torcida para que esse adolescente se recupere bem.
Falando em acidente, hoje cedo teve um acidente na Dutra, foi no trecho de São José. A Polícia Rodoviária Federal contou que um caminhão mudou de faixa e nessa de mudar de faixa, acabou batendo na lateral de um carro que capotou. A motorista desse carro que capotou era uma mulher que teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital da Vila. Eu quero chamar a sua atenção para o caso que eu vou te mostrar agora. Por favor, eu sei que 11h40, às vezes você está fazendo o almoço e me ouvindo, sei que às vezes você está saindo do seu ambiente de trabalho para seguir em direção ao seu almoço. Para um pouquinho na frente da televisão agora e presta atenção nessa matéria. É importante que todos tenham conhecimento sobre esse assunto, em especial quem tem criança em casa, crianças e adolescentes. Porque tem um desafio rolando na internet que é visto como inofensivo, é uma brincadeira. Mas não tem nada de inofensiva essa brincadeira, muito pelo contrário. Essa brincadeira, esse desafio é tão perigoso que pode ter causado a morte de uma menina de apenas 8 anos. No enterro, a tristeza com uma morte sem sentido. Nós ensinamos eles a sonharem a ser enfermeiros, nós ensinamos eles a sonharem a bater asas. E hoje a gente tem que entregar para o Senhor. Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, foi encontrada desacordada pelo avô na quinta-feira, no sofá da casa dele. Ela chegou a ser levada para o hospital com vida, mas não resistiu. A médica que trabalha na unidade que atendeu a menina gravou um vídeo comovida com o caso. Teve uma parada cardíaca, 60 minutos de parada, foi reanimada, só que evoluiu sem reflexo, quer dizer, vai evoluir com morte encefálica. Uma menina de 8 anos. 8 anos, sem comorbidade, sem nenhuma doença. Ao lado da Sara foram encontrados 2 objetos, um celular e um frasco de desodorante como este aqui. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas da morte, mas a suspeita é de que a criança estaria participando de uma brincadeira na internet, conhecida como o desafio do desodorante. Vídeos que circulam nas redes sociais incentivam os jovens a inalar o produto pelo maior tempo possível. Os participantes acionam o spray e prendem o ar o máximo possível. Ao entrar no organismo, a substância inalada passa pelo pulmão, corrente sanguínea e atinge o coração, causando arritmia e parada cardíaca. É o mesmo conteúdo que a gente tem num botijão de gás, ou num isqueiro, ou muitas vezes num fogareiro a gás. Esses gases, eles podem causar hipóxia, que é a falta de oxigenação cerebral. Causa arritmia cardíaca, parada cardíaca. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o celular da menina vai ser encaminhado para a perícia. O objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo, a pessoa que dele replicou e, casos que sejam identificados, eles podem responder por homicídio duplamente qualificado, estando sujeito a apenas de até 30 anos de reclusão. Nas redes sociais, os adolescentes também costumam fazer desafios com outros produtos fáceis de encontrar dentro de casa. Spray de cabelo, spray de limpar computador, solventes de tinta, esmaltes e secantes de unha, latas de tinta. Explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos, não devem ser feitos. Você imagina uma criança sã de 8 anos para evoluir para uma morte, gente. Isso é um absurdo, uma loucura. É de cortar o coração de todo mundo, até dos médicos que passam e encaram situações tão delicadas. Essa médica estava visivelmente abalada falando do caso dessa menininha de 8 anos. Vocês imaginam o coração e a cabeça desse avô que encontrou a menina desmaiada no sofá da casa dele? Você imagina como ele não deve estar passando por um momento assim de questionamento, às vezes até de culpa. Por que eu não estava ali do lado na hora? Por que eu não vi? Claro que tudo vai ser investigado, mas ao que tudo indica, esse desafio ridículo matou uma menininha de 8 anos, linda, que tinha uma vida inteira pela frente. Eu sei que é difícil monitorar 100% do conteúdo que as crianças, os jovens, consomem nas redes sociais, na internet.
Eu sei que às vezes tem jovens que se encontram, como a gente vê nessas imagens, muitas vezes fecham a porta do quarto. Ai mãe, ai pai, tô aqui conversando com meu amigo, tô aqui brincando, tô aqui fazendo uma dancinha inofensiva. É o que dizem. E às vezes estão fazendo uma brincadeira para viralizar, para entrar na onda, para fazer parte da galera, para ter esse sentimento de pertencimento sem ter noção do risco. Se você que tem um jovem em casa, uma criança que costuma fazer esses desafios na internet, presta atenção, conversa, mostra o risco, expõe o problema, pelo amor de Deus, para que a gente não veja essa onda absurda de desafios que são virais, que viralizam na internet, que depois acabam em tragédia. Vamos ter mais responsabilidade, você que lança esse tipo de coisa também, essas modinhas, tenha mais responsabilidade. Eu defendo sempre o uso consciente e responsável da internet. E as nossas crianças precisam de cuidados o tempo inteiro, principalmente quando estão online. Uma jovem de 20 anos morreu em um hotel da Vila Piratininga, região central de São José, na madrugada de hoje. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o SAMU foi acionado por um homem de 29 anos depois que a mulher que o acompanhava convulsionou. O óbito foi constatado ainda no quarto do hotel. Para os policiais militares que estiveram no local, o homem disse que a jovem era a garota de programa e que eles se conheceram em uma balada em São Paulo e depois os dois resolveram passar 2 dias juntos em São José dos Campos, até que isso tudo aconteceu. O homem disse que a mulher tomava um medicamento para emagrecer que era injetado na barriga. A perícia recolheu objetos para investigação, entre eles uma caixa do remédio. 11h47, hora de abrir espaço para a sua participação. A Roseli, de São José dos Campos, me escreveu contando um problema que está incomodando os moradores do Santa Cecília 2. Ela falou que lá não tem asfalto e que o ônibus para muito longe. Olha as condições aí do asfalto, quer dizer, da falta de, né, Roseli, das ruas do Santa Cecília. Por isso que ela chamou a nossa atenção e por isso que ela falou, Marcela, por favor, me ajuda, olha a situação que a gente enfrenta aqui. Quando chove fica pior, o ônibus não passa, é morador tendo problema atrás de problema. Assim que a gente recebeu essa reclamação, a gente entrou em contato com a Prefeitura. A Prefeitura de São José falou que constantemente realiza o serviço de nivelamento e cascalhamento no Santa Cecília 2 e que o último serviço desse tipo foi há 15 dias, mas choveu depois disso. Então, a Prefeitura se comprometeu a fazer uma vistoria, uma nova vistoria e colocar o bairro na programação de nivelamento ainda esse mês. Anota o prazo direitinho, tá bom, Roseli? Se terminar abril e a Prefeitura não mandar ninguém aí até o bairro para fazer esse nivelamento novamente, entre em contato com a gente que a gente volta a cobrar a Prefeitura. Combinado? Eu espero que o prazo seja cumprido. Se eles cumprirem o prazo, me conta, porque aí a gente é justo e a gente responde aqui, combinado? Eu não quero desanimar os moradores do Santa Cecília 2, não. Mas hoje tem previsão de mais chuva. E quando chove, a gente sabe que as ruas de terra ficam ainda mais complicadas. Veja como ficam as temperaturas nas cidades do Vale e da Serra. Em São José dos Campos, a máxima fica em 29 graus, mesmo com previsão de chuva. Pode ser que chova também em Lorena, onde a máxima sobe até a marca dos 28 graus. Para Cachoeira Paulista, a máxima pode chegar aos 29. Para Santo Antônio do Pinhal, a previsão fala em máxima de até 24 graus. Eu estou vendo aqui algumas mensagens que chegaram, muitos de vocês comentando sobre o caso do atropelamento que a gente mostrou na reportagem que teve aqui em São José, quando um motorista de ônibus avança o sinal vermelho, faz a curva e nessa de fazer a curva ele acaba atropelando um adolescente que estava de bicicleta. O Celso do Galo Branco falou, Marcela, bom dia. Tem 2 casos aí nessa questão do atropelamento. Quando o motorista está no laranja, eles passam mesmo. E o outro, o menino da bicicleta, tinha que andar na ciclovia, porque se tiver que olhar para trás quando for fazer curva, aí o maior prejudicado acaba não sendo ele. E infelizmente o menino acabou sendo o maior prejudicado nisso tudo. E a Sandra é telespectadora de São Sebastião, de Barequeçaba. Ela falou assim para mim, Marcela, bom dia, sobre o atropelamento do menino, a única coisa que talvez ele pudesse estar fazendo é usar o capacete. O brasileiro não tem o costume de usar o capacete de utilização de bicicleta.
Aí ela falou, você com toda a sua experiência e carisma, muito obrigada, poderia dar esse alerta. É verdade, gente, a gente não tem de fato o hábito, o costume de todas as pessoas que usam a bicicleta estarem de capacete. É um equipamento de segurança que deveria ser mais usado, com certeza. Mas tem uma máxima no trânsito que diz que os maiores cuidam dos menores. Os caminhões deveriam prestar mais atenção nos carros, que deveriam prestar mais atenção nas motos e nas bicicletas, que deveriam prestar mais atenção nos pedestres. Porque o menor sempre acaba tendo uma consequência maior. E nesse caso, de fato, poderia ter o capacete? Poderia. Sandra, é excelente o seu comentário, que isso sirva de alerta para todo mundo que anda de bike. Quando tem a ciclovia, que a ciclovia seja respeitada e utilizada. Celso, ótimo o seu comentário, mas a gente não pode tirar a responsabilidade dos motoristas maiores, no caso do ônibus, porque na máxima do trânsito, o maior cuida do menor. Celso, obrigada pela sua participação. Sandra, um beijo para você. Obrigada pela sua participação também. Agora o assunto é saúde. A Anvisa aprovou o pedido do Instituto Butantan para registro definitivo da vacina contra a chikungunya no Brasil. Os quase 2 meses de recuperação deixaram memórias doloridas. A dor não passava. Não passava. Era eu deitada, eu sentia dor. Eu levantava, eu sentia dor. Eu passei uns anos ainda sentindo umas dores nas mãos. Minha mão no frio acordava inchada e doía muito para mexer. Tudo isso por conta da chikungunya, uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a zika. Os principais sintomas são febre alta e dores intensas nas articulações e nas extremidades do corpo, como pés e mãos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas pela pele. No Brasil, no ano passado, foram registrados 267 mil casos prováveis da doença e pelo menos 213 mortes. Os dados são do Ministério da Saúde. O avanço dos casos da chikungunya no Brasil pode estar com os dias contados. Isso porque a Anvisa aprovou o registro da primeira vacina contra a doença, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com uma empresa farmacêutica austríaca e que deve ser usada para imunizar pessoas acima de 18 anos. O estudo da vacina comprovou a produção de anticorpos em 98% do público imunizado, com proteção continuada por pelo menos 6 meses. A vacina já foi aprovada pelas agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia. Com a aprovação da Anvisa, que fez uma análise da eficácia, da segurança e da qualidade dessa vacina, a gente parte para a etapa de preço, né? Essa é uma câmara de medicamentos que define o preço máximo ao consumidor dessa vacina. E depois que esse preço está definido, a gente começa a negociação com o Ministério da Saúde, que precisa incorporar no Programa Nacional de Imunização essa vacina para poder distribuir. Caso eu possa, eu quero ser a primeira no postinho para tomar a vacina. Meu braço está preparado para tomar. Ela faz o que eu falo, né? Coloca o bracinho para jogo. O Ministério da Saúde afirmou que com o registro da vacina aprovado, vai dar início à análise para a inclusão no SUS. A expectativa é que o imunizante seja incorporado no calendário nacional de vacinação. Maurinaldo, de São José dos Campos, do bairro do Putim, um beijo para você. Ele está elogiando aqui a Hora do Vale, falando que isso é muito bom para a população de São José. Muito obrigada, viu? Um beijo para você, seja sempre muito bem-vindo. Já, pessoal, a gente fala sobre mercado de trabalho. Tem vaga de emprego em Campos do Jordão. Você conhece alguém que está procurando se recolocar no mercado de trabalho? Então, não perca essa dica. E a gente fala também sobre o aumento dos cursos profissionalizantes em São José. 11h54, volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. O Tá na Hora Vale é o seu porta-voz. Aqui nós brigamos pelos seus direitos. Eu, Vinícius Valverde, trago todas as notícias da nossa região e as principais ocorrências policiais, sempre com muita opinião e sem fake news. Claro, contando com a sua participação.
O nosso encontro é de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. É mais que a semente, que a terra e a água. Vai além do sol, do produtor e da máquina. É poder contar com todos, juntos. É ter união, é ter cooperação. De cada um fazendo a sua parte e fazendo toda a diferença. Agro é mais que negócio, é ter com quem contar. Visite o espaço do Sicredi na AgriShow e conte com a gente. Nos primeiros 100 dias, Pinda segue no caminho certo. Agora a Prefeitura está nos bairros e mais perto de você. Mais perto também estará a saúde para a Dona Regina do Maricá e a Maria Eduarda do Cidade Jardim. E para a cidade inteira, Pinda vai ganhar um novo centro de especialidades médicas. Já para a Ana Júlia, os novos ônibus deram mais segurança para ir ao trabalho. O programa Novo Rumo mudou a realidade de 27 moradores de rua. E a Antonieta, hein? A nossa secretária Pet, que incentiva muitas castrações e ações educativas. Porque em Pinda é assim, gestão para todos. Uma cidade feita para você. Fala, chega mais vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH+ SBT Vale. Da nossa família para sua família, chega mais vale! Quantas vezes você já me ouviu falando sobre a importância da qualificação profissional? Muitas, né? Eu acho que ninguém discorda do quanto isso é de fato importante, faz a diferença. Mas eu sei também que nem sempre é fácil conseguir pagar por vários cursos, entrar em uma universidade. O legal é ver que tem muita gente com vontade de se destacar e buscando alternativas. Uma das alternativas que vem crescendo aqui em São José é a busca pelos cursos profissionalizantes. É cuidando dos carros que o Pedro se realiza. São horas e horas de dedicação e aprendizado com a mão na massa. Trabalhar na manutenção de carros é algo novo e bem diferente do que ele fazia anos atrás. Eu nunca trabalhei na área, tanto que eu trabalhava na área em mercado, só que eu sempre gostei. Eu na época comprei um carro, foi aonde eu comecei a gostar mais, comecei a mexer mais no meu carro, tudo. Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí eu fui correr atrás para entrar no ramo. Eu fiz um curso de mecânica automotiva e fiz um curso de injeção eletrônica. Aí foi aonde que eu consegui arrumar meu emprego, meu primeiro emprego na mecânica. Assim como ele, outras pessoas também procuram cursos profissionalizantes. A Roberta está no 3º ano do ensino médio e também se matriculou no curso técnico em administração. Cursar um técnico junto com o médio é um diferencial e eu tenho gostado muito, apesar de ser mais corrido, vamos dizer assim, uma rotina diferente do ensino médio convencional, mas é sim muito proveitoso para mim, porque a gente sai com esse diferencial para o mercado de trabalho. Que a gente aprende, por exemplo, a parte financeira, entra no nosso estágio, a parte de organização e métodos, que são disciplinas que a gente desenvolve aqui na escola, a gente aprende e aplica no estágio. Então é muito proveitoso ver que eles se encaixam, vamos dizer assim. O que a gente aprende na teoria, a gente pode exercer na prática. E ela não vai para aula sozinha. A irmã gêmea dela também faz o mesmo curso. Aprendizado em dobro. Já que eu estou no 3º ano, já faço estágio. E é muito bom no sentido de que muita coisa que eu vejo na teoria durante o curso, eu consigo fazer na prática. Hoje em dia eu trabalho mais na questão de administração de eventos, gestão de eventos, e é muito, muito bom porque eu consigo aplicar muita coisa que eu vejo no curso ali na prática. Então, na organização, no planejamento, como eu vou fazer, quais recursos eu vou utilizar, então é muito bom. A Marcele é coordenadora de ensino desta escola e comenta que a cada ano
mais jovens procuram essa alternativa para o futuro. Ao terminar o ensino, os 3 anos, né, do ensino médio técnico, ele está apto para ingressar no mercado de trabalho. Então, ele pode trabalhar em grandes empresas, nós temos alunos, né, que vão para grandes empresas aqui da região, alunos que abrem a própria empresa dentro da área do curso técnico escolhido. Então, ao fim desses 3 anos, eles estão aptos ao mercado de trabalho. Segundo dados do Censo Nacional Escolar, em 2024 foram registradas mais de 2.500.000 matrículas em cursos profissionalizantes, um crescimento de aproximadamente 7% em relação a 2023. E este crescimento também se reflete na nossa região. Em São José dos Campos, as matrículas tiveram um aumento de 8%. Deve ser principalmente a procura no mercado de trabalho por profissionais que tenham uma habilidade muito mais prática, aquilo que realmente as empresas elas estão precisando. Então, é um conteúdo muito mais prático do que teórico. Então, as empresas elas não buscam tanto profissionais que precisam ser desenvolvidos em sua totalidade, e sim pessoas já um pouco mais bem encaminhadas, que já têm um conhecimento sobre a sua profissão. E quem investiu no aprendizado não se arrepende. Acredito que um ponto que eu desenvolvi muito com o curso médio e técnico é a maturidade. Aqui as responsabilidades são a mais, então eu recomendo sim fazer o técnico, porque, como eu disse anteriormente, a gente está com esse diferencial para o mercado de trabalho, já pode ingressar. Então a gente tem uma outra mentalidade, vamos dizer assim. Foi uma mudança radical que eu fiz, né? Porém, os desafios foi bom porque eu estava gostando do que eu estava fazendo, então foi muito bom. Sempre é bom buscar conhecimentos, né, gente? Ainda sobre o mercado de trabalho, há tempos eu falo com vocês sobre uma chance que pode fazer vocês ganharem dinheiro. Depois não fala que eu não avisei, hein? Que você não sabia. Não sabia. Sabia sim, que a gente fala isso direto. Aproveita. O Ari da Compacta Print volta à Hora do Vale para que você não perca mais tempo. Aproveita as condições especiais e comece a faturar. É a hora da oportunidade, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente, afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente, elas não esperam, mesmo. Elas passam. Então invista na área de alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita. Uma modeladora mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó. Todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto, a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim. Afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala. Onde tem festa, tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso, tem que ligar, e ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem, vem! Vou te dar mais uma dica sobre oportunidade agora. É sobre as vagas que estão abertas no Pátio de Campos do Jordão. Tem vaga para atendente balconista, para cabeleireira, para camareira de hotel e para empregado doméstico. O Pátio de Campos fica na Vila Bernécia e no nosso site thmais.com.br/vale tem todos os detalhes sobre essas oportunidades. No próximo bloco a gente fala sobre um assunto extremamente importante, mas polêmico: o uso das telas pelas crianças. É uma realidade? É uma realidade. Mas será que não é importante limitar o tempo de uso? Que tipo de consequências o uso excessivo das telas pode trazer, hein? É sobre isso que a gente conversa logo depois do intervalo. 12:04, volto já. Você está precisando de ajuda e ninguém te escuta? Eu quero te escutar.
Todo sábado, a 1h da tarde, A Voz da Gente, um programa que é a sua força, a sua esperança. Conta pra mim a sua história. A gente tem um encontro marcado. Todo sábado, a 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção. Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. A Semana da Beleza está no ar na Farmaconde. Carinho, cuidado e preços imbatíveis. Loção hidratante Neutrogena de R$ 59,99 por R$ 49,90. Protetor labial Nivea sabores amora ou cereja de R$ 26,79 por R$ 20,90. Óleo capilar Elseve extraordinário de 100 ml de R$ 46,90 por R$ 39,99. Espuma de barbear Le Blue Man de R$ 19,10 por R$ 17,15. Farmaconde, família cuida de família. O Feirão de Verdade chegou aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Parcelas em até 90 dias, pagamos até a tabela FIP e são mais de 500 carros te esperando. Não vai perder, hein? Feirão de Verdade é aqui, no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Especial de Páscoa do Vale Cap. Uma casa mais um carro zero na garagem é a chance de realizar o seu sonho. Só no quarto sorteio tem uma casa mais um mob zero. Tudo isso só pra nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma casa mais um mob. Isso mesmo, uma casa mais um carro na garagem. Vale Cap é regional, hein? Esse prêmio vai me trazer a independência que eu sempre quis. Acabou a ansiedade. Ganhei na Telecena, me curou. Telecena é do Brasil. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. A exposição de crianças nas redes sociais vem sendo bastante discutida. Algumas têm muita desenvoltura, se destacam, ganham seguidores, ficam conhecidas na internet. Mas até que ponto essa exposição é positiva? Nossa equipe conversou com especialistas sobre esse assunto. Acompanhe. A Aline é influenciadora digital e mãe de 3 crianças entre 1 e 4 anos. E apesar de ter o celular como uma ferramenta de trabalho, tenta manter os filhos com tempo restrito nas telas. Eu não deixo porque é uma coisa que é do meu dia a dia. Eles me veem o tempo todo mexendo no celular porque eu estou trabalhando, criando conteúdo. Até um tempo atrás eu ainda criava conteúdo para outras empresas. Então, o meu dia a dia é estar com o celular na mão. E aí eles entenderam que isso faz parte do meu trabalho. E não é uma diversão, não é algo que eles também podem ter, porque a mamãe está o tempo todo mexendo no celular. Ela também preserva a imagem dos filhos, pois entende que o acesso às redes sociais podem prejudicar o desenvolvimento infantil. O que vai para a internet é extremamente controlado. Eu acho que são situações que vale a pena compartilhar, são momentos que eu acho que eu posso ajudar outras mães que estão com alguma dúvida no dia a dia da criação, que vale a pena compartilhar, mas não é qualquer coisinha que eu coloco e, principalmente, eu não faço deles um produto. E a decisão da Aline é reforçada por essa neuropsicóloga, que explica quais as consequências que a exposição das crianças às redes sociais podem causar. Uma criança, por exemplo, que fica muito tempo na internet, tende a ser uma criança que ela vai ter uma baixa de atenção, ela vai ter uma baixa também de concentração, ela vai ter menos interesses em atividades físicas e esportivas, vai ser uma criança mais sedentária, né? Então, uma criança com menos tolerância a estar no processo de aprendizagem na escola, questões de alteração de humor, então a criança tende a ficar ou muito mais irritada,
ou mais embotada, mais fechada, né? Então, isso tem trazido aí prejuízos bastante significativos para o desenvolvimento das crianças. De acordo com uma pesquisa, 75% de crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos possuem uma conta em alguma rede social. Desses números, 1/3 possuem perfil aberto, ou seja, qualquer um tem acesso. E quase metade não controla quem são seus seguidores. Mas uma coisa que a gente também tem visto bastante é crianças com o celular na mão de uma maneira aleatória. Então, fazendo vídeo no parquinho, fazendo vídeo no condomínio, na rua, para viralizar, né? Então, muitas vezes expondo outras pessoas. Então, acho que a gente também precisa ficar atento, não só às questões aí, principalmente da saúde mental das crianças, mas também das questões legais, de como essas imagens acabam sendo vinculadas. Além de todas as consequências psicológicas e sociais que a exposição às redes sociais podem causar às crianças e adolescentes, essa neurologista explica os fatores que podem prejudicar os aspectos físicos e neurais do desenvolvimento infanto-juvenil. A gente pode ter uma criança com diagnóstico aí de um TDAH, né, que fica então com o quadro de desatenção, uma hiperatividade, e na verdade a criança às vezes nem tem esse diagnóstico. Para os pais fica o desafio: usar a tecnologia e as telas como auxiliar no desenvolvimento infantil e não deixar que ele se torne um vilão dentro de casa. A gente também está aprendendo, por isso que é tão importante buscar informação, buscar profissionais, né, que estudam, que buscam esses conteúdos, para que a gente possa entender juntos qual é o melhor caminho, de fato, para auxiliar essas crianças. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria já dá as orientações da quantidade de horas por dia que deve ser feito, né? Então, redução de horário, tempo e quais as matérias utilizadas para as crianças poderem estar vendo, para a gente não deixar com que o cérebro dessa criança que ainda está em formação fique muito agitado, fique desperceptivo, né? Eu tento limitar o máximo possível, mas deixando a criança ser criança também, né? Tem quem defenda o que ela falou, essa restrição do tempo de uso de telas, principalmente para as crianças menores. Qual que é a forma mais equilibrada de fazer isso no dia a dia? É o que a gente conversa agora. Vamos prestar atenção nas dicas da psicóloga Marcela Ondei, que veio participar ao vivo aqui na Hora do Vale. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você. Marcela, a tecnologia, a criança já nasceu na era da tecnologia. É muito difícil que tenha uma criança pititica que seja, que não saiba clicar, fazer assim com o dedinho, fazer assim. Já é natural da criança, parece que a criança nasce sabendo disso. Como é que a gente consegue ter esse equilíbrio em casa, já que muitas famílias acabam deixando mesmo o celular na mão da criança, até para conseguir fazer, às vezes, uma atividade dentro de casa, enfim. Como a gente faz isso de uma forma gentil com as crianças? Sim, como as profissionais do vídeo falaram, existe um limite de tela para cada idade da criança, né? Então, é recomendado que a criança, antes dos 2 anos de idade, tenha 0 acesso às telas. E eu sei que isso é uma dificuldade de muitas famílias, porque os pais muitas vezes estão ali na rotina do dia a dia, buscando fazer alguma coisa dentro de casa, e aí acabam utilizando as telas, o celular, o videogame, até mesmo a TV, tablets, para que consigam fazer as coisas de dentro de casa. Eu sempre falo que a criança ela é extremamente lúdica. E aí, quando a gente coloca um lúdico para a criança nas nossas próprias atividades, chamar para participar, a mamãe está fazendo o almoço, lava essa salada para a mamãe e vamos brincar? Faz com que a criança sinta aquilo como uma brincadeira e tira um pouco da tela e a mãe está continuando fazendo o almoço. Ou o pai está vendo alguma coisa, trabalhando com alguma coisa. Senta aqui do meu lado, esse aqui faz de conta que é o seu computador enquanto eu trabalho. E tudo isso faz com que a criança se sinta pertencente naquele ambiente e tenha um tempo longe das telas dentro de casa. Porque a gente sabe que fora de casa as crianças ficam com um tempo longe das telas. Mas porque estão na escola, ou estão em parquinho, estão em atividades ali extracurriculares. Mas o dentro de casa que é o desafio maior. É o desafio maior. E com relação, Marcela, à questão da privacidade, quando a criança ela já tem o celular dela, ela já tem algumas redes sociais, os pais podem até monitorar
que eu acho que isso até é o indicado, muitas pessoas falam isso, monitorem as redes sociais, o celular dos filhos, enfim. Como é que faz esse monitoramento saudável e respeitando a privacidade das crianças e dos adolescentes? O Francisco, por exemplo, de Taubaté, ele falou, os pais têm que tomar muito cuidado com esses aplicativos, tem muita gente que faz desafio para os jovens. Essa semana uma menina perdeu a vida, a gente inclusive falou sobre isso, uma menininha de 8 anos que morreu fazendo um desafio na internet, enfim. Essa é a principal suspeita da causa da morte, tá, gente? Mas serve o alerta para que outras crianças não entrem nessas brincadeiras, que de brincadeira não tem nada. Uma coisa extremamente perigosa. Como é que faz esse equilíbrio de respeitar a privacidade e, ao mesmo tempo, monitorar? Acho que tudo inicia-se com o diálogo. A partir do momento que você fornece o celular para uma criança, porque muitas vezes são os pais mesmo que entregam um celular, é preciso ter um diálogo antes, um combinado antes. Eu te dou o celular, mas eu vou monitorar o seu celular. Para que a criança e até mesmo o próprio adolescente tenham essa consciência de que ele está sendo monitorado, de que ele está sendo cuidado pelo pai, pela mãe. Então, o diálogo é o principal ponto. Porque aí, quando você conversa anteriormente, né, antes de entregar o celular para uma criança ou adolescente, você já tem esclarecido isso com ela, já tem combinado isso com ela, fica mais fácil. Fica mais leve. E é claro que vai chegar um momento, na fase da adolescência, ele não vai querer mais ser monitorado. Mas ainda assim, os pais precisam lá, bater na porta, tá tudo bem aí, tá precisando de alguma coisa. Porque a gente sabe dos desafios também que existem aí, que os jovens participam de desafios aí na internet, de campeonatos, aceitam amizades, né, de pessoas que não conhecem. Então... O Fabiano, que é um outro telespectador nosso, Fabiano Diniz, falou, bom dia, Marcela, foi até difícil tirar uma foto do meu filho. Ele chega da escola e só sai do computador às 8 da noite, tira uma foto do menininho de costas já no computador. Quando a criança é mais resistente, o que pode acontecer? Às vezes você chega na melhor das intenções, tentando fazer um combinado, a criança fala, não vou sair, é uma crise dentro de casa, alguns pais acabam cedendo. É nesse momento que precisa manter a firmeza, com respeito à educação à criança, mas manter a firmeza e dizer, não vai fazer outra coisa. Precisa da firmeza, por mais difícil que vai ser esse momento. Porque quando você deixa, você está reforçando aquele comportamento. Então, a criança resiste, quando os pais falam, tá na hora de sair, a criança resiste. E os pais cedem, esse comportamento é reforçado. Então, vai ficando cada vez mais difícil os pais terem esse controle. A partir do momento, vamos lá, você já ficou tantas horas, né, como o telespectador disse, fica tantas horas jogando o videogame no computador, e aí você já ficou tantas horas, agora já deu. Precisamos fazer outra coisa. Não, mas eu quero ficar mais, não sei o quê. Não, agora já deu. E vai ter chororô, vai ter comportamentos agressivos muitas vezes. Sim. Mas é preciso manter uma firmeza, porque isso é educar. A partir do momento que você ignora, que você cede o tempo todo, você está deixando de educar. É verdade. A arte de educar e os seus desafios. Mas vamos seguir em frente e com força para que a gente possa cumprir a nossa melhor missão e nosso melhor papel, que é de pai, de mãe, de educador, seja lá qual for o seu grau de parentesco com essa criança, com esse adolescente. É um dever de todo mundo acabar cuidando desses pequenos. Marcela, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Obrigada, boa semana. Obrigada. No próximo bloco, a gente fala sobre o CadÚnico de Taubaté e também sobre a expectativa pelo próximo sorteio da Mega Sena, que é hoje. Tem muito apostador da região se dando bem nesses jogos. Você conhece alguém que tenha ganhado uma boa grana? Me conta pelo WhatsApp da redação. 12h19, eu volto já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte.
Olha, eu sou Fabrício Correia e às segundas, quartas e sextas, logo após o SBT Pod Night, nós temos um encontro marcado aqui na TH+ SBT. Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. Ficou super fácil você trocar de carro aqui na Mil Vale Multimarcas. Até 120 dias para você começar a pagar a primeira parcela do seu financiamento. Pagamos melhor no seu seminovo, muito melhor que a concorrência. Qual é a loja que você compra o seu carro com uma pequena entrada e o restante financiado e paga só daqui 2 anos? Mil Vale Multimarcas, sempre pensando em você. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TH+ SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muito mais. Vem pro baú. No baú tem prêmios de verdade. No baú tem credibilidade. Agora você também pode comprar via internet digital. Vem beijar! Toda semana o baú dá prêmios de montão. Pode ter um dinheirão na sua mão. Vem pro baú. Vem pro baú. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. De volta com essa imagem linda da praia de Castelhanos, em Ilhabela, céu azul, olha que tempo gostoso para quem pode curtir uma prainha, 12h22 de uma terça-feira, delícia, né? Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas hoje no litoral. Em Caraguatatuba, a máxima hoje fica em 28 graus. 25 é a máxima esperada para hoje à tarde em Ilhabela. Os termômetros em São Sebastião sobem até a marca dos 27 graus. Para Ubatuba, a previsão fala em máxima de 26 graus nessa terça-feira. Do litoral vem a notícia de um salvamento de um cachorrinho. Os bombeiros contaram que o animal estava em uma situação de risco no Morro do Camaroeiro. Eles precisaram usar técnicas de rapel para chegarem ao cachorro que estava preso na encosta do morro a uma altura de sabe quanto? Olha que fofura esse cachorrinho! 25 metros de altura, até por isso eles precisaram usar técnicas de rapel para chegar até ali, olha onde está o bombeiro, e aí fazerem o resgate desse animalzinho. Deu tudo certo, o animalzinho foi salvo, ele está bem e sob os cuidados do veterinário do Centro de Zoonoses da cidade. Recado importante para quem é de Taubaté, a Central de Cadastro Único, o famoso CAD Único, voltou a funcionar depois de quase 5 meses fechado para manutenção. O principal dela foi a troca completa do telhado. Tínhamos muita infiltração, problemas no forro, essa foi a maior parte da obra. Depois, pintura externa, interna, manutenção elétrica, de internet também a gente teve essa melhoria que vai disponibilizar o Wi-Fi para os usuários, enfim, são diversas melhorias realizadas. O cadastro único, presencialmente, ele é muito mais ampla a avaliação. Mas para agilizar também, aproveitando a ferramenta digital da Prefeitura de Taubaté, pode ser feito um protocolo no Serviço de Atendimento Cadastro Único. Nesse protocolo,
a pessoa já preenche um formulário com todas as informações necessárias, nós fazemos a avaliação e retornamos para ela, se necessário, data e horário marcado para a entrevista social. É hoje, gente. Hoje tem mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 45 milhões de reais. Os apostadores da região costumam ter sorte. Recentemente, um morador de Cruzeiro levou para casa cerca de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Esse foi o prêmio que um morador sortudo de Cruzeiro levou com apenas um jogo simples, de R$ 5. Acredite ou não, segundo a Caixa, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta. Para aposta simples, com apenas 6 dezenas, que custa R$ 5, a chance de ganhar é de 1 em mais de 50 milhões. Você aí de casa já pensou o que faria com essa grana toda? Investir nos meus negócios, comprar uma casa, investir em imóveis, óbvio. Voltaria para o interior de Minas, de onde eu sou natural, fazer uns investimentos e tal. Eu também não ia parar de trabalhar. Eu gostaria de potencializar jovens carentes e tal para de lanchar na sua vida aí. Eu ia pagar todas as minhas contas, certo? E ia ficar de boa. Essa coisa que eu nunca conheci. País, eu ia ficar de boa. Ganhar essa bolada já é difícil. Imagina agora administrar tudo isso. De acordo com esse educador financeiro, o importante é entender a intenção do ganhador com o dinheiro. E, claro, importante é pensar em investir. A primeira coisa é vamos sentar e programar e ver o que é que a gente pretende para o nosso futuro. E fazer esse planejamento. Eu quero comprar uma casa, quando? Quero comprar um carro, quando? Quero fazer uma viagem, quando? Um curso de capacitação no exterior, quando? E aí nós vamos ver, de acordo com a data que a gente tem essa expectativa, nós vamos investir um determinado valor com vencimento para esse período. Então, nós podemos fazer algum planejamento para daqui a 20 anos, 30 anos. Então, vamos direcionar uma parte desse valor para esse objetivo. E para você que joga a fezinha toda semana, o sorteio do concurso 2.852 da Mega Sena não teve nenhum vencedor que acertou as 6 dezenas. E o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 45 milhões. Tem que torcer, né? Eu adoro gente empolgada, é isso mesmo, tem que torcer. E olha, eu amei esse senhor e amei o que ele disse. Que ele ia pagar as contas e ter a tranquilidade de visitar os lugares que ele nunca fez, Paris, Spa. Vamos rever? Adorei, vamos rever. Eu ia pagar todas as minhas contas, certo? E ia ficar de boa. Essa coisa que eu nunca conheci. País, eu ia ficar de boa. Ganhar essa bolada já é difícil. Adorei. O que você faria com 45 milhões, hein? Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tenho um monte de planos. Só me resta ganhar esses 45 milhões. Ah, Marcela, então você jogou. Não joguei. Mas meu marido jogou, meu pai sempre joga. Então não é possível que algum vai pingar na minha conta. Vamos ter fé. Quem sabe eu não participo de algum bolão, quem sabe eu não faço um joguinho saindo da TV hoje, não sei, mas que 45 milhões seria uma excelente notícia para receber. Confesso que essa notícia eu gostaria de receber e não de dar, mas se eu não for receber essa notícia e for dar essa notícia, que seja para algum telespectador querido da Hora do Vale. Depois me contem, tá bom? Se alguém acertou aí. Ou falando em telespectador querido, o Sebastião de Guararema, um beijo pra você, um beijo pra sua mãe, a dona Lúcia Maria. Ele é sempre tão querido, Sebastião. Ele falou, Marcela, tava com saudade de você, que bom que você existe. Muito obrigada. Com relação ao assunto das crianças que usam a internet, devemos ter controle educacional sobre os nossos filhos, verdade? Gente do céu, tem telespectador que não ganhou na Mega Sena, mas que tá curtindo uma praia que eu acabei de receber foto. Dona Lúcia, seu Edair, final de semana abençoado em Ubatuba. Olha quem tava lá e eles curtindo uma bela praia. Adorei, casal. É isso aí, curtam muito a vida, vocês merecem. Um beijo. No fim de semana que vem sou eu em Ubatuba. Tomara que eu pegue esse tempo lindo de vocês. Um beijo para vocês todos, viu? Aliás, um beijo para vocês todos que estão aqui me fazendo companhia nessa terça-feira. Amanhã eu conto com a companhia de vocês, combinado? 11h30 da manhã estarei aqui e eu espero vocês aí. Um beijo e até amanhã. Tchau.